Então, abrindo parênteses, vamos falar sobre finanças nas organizações. Mas o que é a área de finanças? A área de finanças é aquela que cuida dos recursos da empresa, cuida do dinheiro. Tá? Vamos a um exemplo de uma empresa que produz sapatos. Para comprar matéria-prima, ela não tem que pagar os fornecedores? De onde saiu o dinheiro? Recursos próprios? Empréstimo? Financiamento? Comprou a prazo? Essa decisão é da área de finanças, do departamento financeiro. Então, no primeiro instante, nós vamos falar sobre a gestão de recursos financeiros. Como gerir os recursos financeiros. Quando nós falamos em recursos financeiros, nós estamos falando em dinheiro, money, moeda. Só que hoje nós não utilizamos mais moedas de ouro como na época dos piratas, não é verdade? O conceito de hoje de moeda é mais amplo. Qual é a moeda oficial do Brasil? O real. E dos Estados Unidos? O dólar. E da Europa? O euro. E assim vai. Mas antes do surgimento da moeda, como um instrumento de troca, como as pessoas trocavam produtos? Através do escambo. Escambo. E o que é o escambo? O escambo é trocar um produto pelo outro sem a intermediação de dinheiro, sem a intermediação de uma moeda. Vamos a um exemplo. Um produtor de batatas dizia ao produtor de porcos: olha, eu tenho batatas sobrando. Quantas batatas você aceita trocar por um porco? Só que ocorriam vários problemas no escambo. Por quê? Bem, um porco vale quantos quilos de batata? Não é fácil estabelecer uma equivalência de valor. Essas negociações que envolviam o escambo, elas geravam desvantagem, sempre desvantagem para um dos lados. Então, o que aconteceu? Lá no passado surgiu o dinheiro como sendo aceito, tá? Como um instrumento de troca. Então, essa é a primeira função da moeda. Nós vamos ver as funções da moeda. E a primeira função da moeda é ela ser um instrumento de troca. Tá certo? Que facilita a compra e a venda de produtos. Você carrega cédulas no bolso, ou hoje em dia o cartão, e faz as compras. Mas, além disso, a moeda funciona também como denominador comum monetário. Tá? Olha só, antigamente era muito difícil fazer uma avaliação justa do preço de um bem. Já hoje em dia não é. Todos os produtos eles têm seu valor. E esse valor expressa em moeda. 1 quilo de arroz custa tantos reais, 1 quilo de batata custa tantos reais, 1 quilo de carne tantos reais, com variações, mas não muito grandes. Tá? A moeda vira um referencial, um denominador comum. É a função da moeda como denominador comum monetário. E a terceira função da moeda é dela como reserva de valor. Tá? O que é isso? É para eu guardar dinheiro. As cédulas podem ser guardadas para eu usar depois. Ou podemos guardar o dinheiro no banco, ou seja, guardar, reservar o dinheiro para usar depois. Tá bom? Então a moeda é o referencial dos recursos que a empresa tem. Mas como a empresa capta esses recursos? É a captação de recursos financeiros, tá? Captação de recursos financeiros. O que é essa captação de recursos financeiros? É a forma de conseguir recursos para os negócios da empresa, tá? Por exemplo, a empresa precisa comprar um equipamento. De onde que vai vir o dinheiro? Onde a empresa vai captar o recurso para comprar esse equipamento? São as formas de captação de recursos. Tá bom? Primeira possibilidade, qual seria? Dinheiro guardado. Tá? Usar o dinheiro que está no banco. Usar o dinheiro que os sócios têm. Mas o problema é, e se o uso desse dinheiro comprometer os gastos da empresa ou a vida dos sócios? Então, usar o dinheiro guardado nem sempre é possível. Outra opção seria investimento da família ou amigos. Né? Você pegar emprestado com alguém conhecido, mas será que essa é uma boa opção? Outra alternativa seria o empréstimo ou financiamento. Tá? Empréstimo ou financiamento. Tá?
Você pode buscar um empréstimo ou um financiamento no banco. Qual é a diferença entre empréstimo e financiamento? Empréstimo é aberto. Você pode usar o dinheiro no que você quiser. Já o financiamento é vinculado ao bem que você quer comprar. A empresa vai a uma instituição financeira e pega dinheiro para comprar aquele equipamento. Tá? Outra opção seria o crowdfunding. Crowdfunding, é assim que se escreve, tá? Crowd quer dizer multidão, muitas pessoas, então um fundo que vem de muitas pessoas. O que é o crowdfunding? É uma forma recente de captar dinheiro, tá? Você prepara uma apresentação, um vídeo ou um texto e posta na internet nos sites de crowdfunding. Aí as pessoas ao redor do mundo se identificam com o seu projeto ou seu sonho e resolvem apoiar você financeiramente. É uma vaquinha virtual, tá? Outra opção seriam os clubes de investimento ou os investidores anjos. E o que acontece aí? Empresas e investidores profissionais qualificados analisam a sua ideia e decidem se vão investir ou não nela. Pode ser através dos clubes de investimento, onde as pessoas se juntam para investir, ou pode ser através dos investidores anjos, pessoas que investem na sua empresa e ajudam a empresa a conseguir o sucesso. Então essas são algumas das possíveis formas de captação de recursos financeiros. Mas e a forma de pagamento? Como a empresa vai pagar por essa captação de recursos? No caso de uma compra de terceiros, ou de um financiamento, ou de um empréstimo, são as políticas de pagamento, certo? E o que são as políticas de pagamento? Elas são as normas que a empresa se compromete a seguir quando utiliza recursos de terceiros. São 3 parâmetros: taxa de juros, prazo de pagamento e parcela. Tá? O primeiro parâmetro é a taxa de juros. Veja bem, vão rolar uns juros, geralmente juros mensais. E compostos, ou seja, juros sobre juros. Tá ok? Não tem jeito. O segundo parâmetro é o prazo de pagamento. Prazos mais longos dão mais fôlego para a nossa empresa pagar, mas sobre um prazo maior incorre um juro maior. O setor de finanças tem então que avaliar o melhor prazo de pagamento para a sua empresa. Qual é o mais vantajoso dentro das possibilidades, dentro dos recursos da empresa? Tá? E o terceiro parâmetro é a parcela, esse valor mensal a pagar. Esse valor mensal a pagar, essa parcela, ele está dentro da possibilidade da empresa? Ou essas parcelas vão comprometer o caixa e o fluxo de caixa? Então é importante que o gestor de recursos financeiros decida qual é a melhor forma de captação de recursos e a melhor forma de a empresa pagar por essa captação de recursos. E depois, o gestor tem que decidir como a empresa vai aplicar esses recursos. Tá? É a aplicação dos recursos. Tá bom? Tudo bem. Esses recursos eles podem ser aplicados na empresa ou em outros investimentos. Se o gestor financeiro aplicar o dinheiro na empresa, tem que definir bem quais são os gastos da empresa. Tá? Então, os gastos podem ser custos, despesas ou perdas. Tá. E qual é a diferença? As pessoas costumam confundir custos e despesas. Tá? Para contabilidade e para finanças, custo é o quê? Custo é todo gasto ligado ao setor de produção da empresa, enquanto despesa é todo gasto ligado ao setor de vendas e ao setor administrativo. E o que é perda? Perda é um gasto não previsto. Um produto caiu e quebrou. Tá? Houve um erro na fabricação. Também são gastos, mas são gastos acidentais e não gastos normais. Tá bom? Tá, mas e se o gestor em finanças ele decidir que irá investir os recursos, ou seja, aplicá-los fora da empresa? São as formas de investir. Tá? Quais são as opções de investimento? Vamos ver algumas possibilidades. Tá? Primeira, caderneta de poupança. Caderneta de poupança.
que acontece nesse tipo de investimento? Nesse tipo de investimento, a empresa pode colocar dinheiro no banco e o dinheiro vai render mensalmente uma porcentagem a juros compostos, né? Juros sobre juros. Em geral, são valores mais baixos, mas os juros pagos pelo banco também são menores, ou seja, você investe menos dinheiro, mas você tem um juro menor. Como opção, você tem os CDBs. O que é o CDB? Certificado de Depósito Bancário. É basicamente o quê? Um empréstimo que a empresa faz para o banco. Um empréstimo que nós fazemos para o banco. Vamos dizer que a empresa esteja com dinheiro sobrando. Ela pode optar em emprestar para o banco porque é mais seguro. Mas para se conseguir um rendimento maior do que o da poupança, é necessário deixar mais dinheiro por um período maior de tempo. Tá? Então o CDB, você pode ter um rendimento maior, mas você tem que deixar mais, tem que ser um valor maior, um volume maior de dinheiro, tá? E por mais tempo. Tá? E a terceira opção são os títulos públicos. Tá? O que acontece? O governo ele se financia por meio da arrecadação de impostos, né? Beleza. Mas, às vezes, ele também precisa de dinheiro emprestado. Então, pessoas e empresas podem emprestar dinheiro ao governo por meio da compra dos títulos públicos. E o que são esses títulos públicos? São papéis, os títulos públicos são papéis emitidos pelo governo e comprados pelas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E o que vai acontecer? Em uma certa data, vai haver a devolução do dinheiro mais os juros. O governo vai devolver o dinheiro mais juros. Tá? Normalmente, o prazo de devolução, esse prazo de devolução de resgate desses títulos é mais longo. Por isso, esse título é mais indicado para aqueles que não precisarão do dinheiro em curto prazo. Tá legal? Outra alternativa seriam as ações, o investimento em ações. A empresa ela pode comprar ações de outras empresas e lucrar com os dividendos ou com a valorização das ações. Mas o preço das ações das empresas pode variar muito por diversos motivos. Por isso, esse tipo de investimento ele apresenta um grande risco. Tá? Legal, mas a empresa, para a empresa ter recursos, ela tem que receber pelas vendas que faz, não é isso? Tem que receber. E ela tem que ter cuidado também em definir o que nós chamamos de políticas de recebimento. Tá? O que são essas políticas de recebimento? Essas políticas de recebimento definem como que aqueles que devem à empresa vão pagar para a empresa. Quanto a empresa vai poder dar de prazo aos seus clientes? Haverá descontos para pagamentos em menor prazo? É importante que a empresa tenha cuidado com as condições que ela dá aos seus clientes, para não comprometer também o seu fluxo de caixa, para ter dinheiro quando precisar. Por isso, as normas de pagamento têm que ser claras para os clientes, o cliente tem que saber quais vão ser os prazos, quais vão ser as parcelas, quais serão os juros cobrados por atraso, etc. E se os valores dos contratos forem altos, é importante fazer um contrato formal registrado. Tá bom? Então, nós falamos sobre a gestão dos recursos financeiros, falamos das opções de captação de recursos e vimos como os recursos podem ser aplicados. Tá bom, gente? Então, eu espero ter facilitado o entendimento sobre esse assunto aí. Se você gostou, dê um like aí embaixo, tá? Se quiser receber outros vídeos, se inscreva no canal. E eu agradeço a todos pela atenção, tá? Um forte abraço, tchau.